A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que se dá através de uma produção excessiva de uma proteína no nosso cérebro que acaba formando conglomerados e placas. E essas placas se depositam no cérebro junto com uma atrofia e perda neuronal. E diminuição de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por memória, raciocínio. E a doença, ela é progressiva e acaba sendo uma doença inflamatória. Há uma desregulação ali no sistema nervoso central, tanto por uma questão genética como por questão ambiental também, estilo de vida, e a doença se desenvolve. E aí a gente está falando, então, de uma doença com redução de acetilcolina, com inflamação, com deposição de placa, com perda neuronal, e que acaba levando perda cognitiva. Então, o paciente vai ter perda de memória, perda de capacidade de raciocínio, de planejamento, de localização espacial, às vezes de linguagem. Então, tem vários domínios cognitivos que esse paciente perde, junto com uma perda de funcionalidade. É um paciente que vai desaprendendo o que ele aprendeu ao longo da vida. Então, a gente classifica a doença de Alzheimer pela funcionalidade. Esse paciente ele vai perdendo capacidade das atividades instrumentais de vida diária, tipo ir no banco, ir no supermercado, dirigir. Depois ele passa a perder atividades básicas de vida diária, como tomar banho, ir no banheiro, se alimentar, andar, sentar, sorrir. Então, a fase final da doença de Alzheimer, quando esses pacientes evoluem sem tratamento, é muito triste. São pacientes que podem se tornar acamados, com dificuldade para se alimentar, para falar, para se comunicar. E aí a gente tem tratamentos muito limitados para a doença de Alzheimer. Assim, sempre tem estudos acontecendo, então tem grandes estudos, grandes tratamentos nos Estados Unidos, agora, recentemente aprovados pelo FDA, mas ainda com custo muito elevado, com alguns riscos muito importantes, então estudos que ainda precisam de mais tempo. E a gente acaba tendo 2 tratamentos há mais de 20 anos. Anticolinesterase, que tem a ação principal aumentar o nível de acetilcolina no cérebro, e o inibidor da NMDA, que estabiliza níveis de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, que nesses pacientes, se eles tiverem muito glutamato, acaba contribuindo com a perda neuronal. Então, é isso que a gente tem de base de tratamento. E quando a gente entende a fisiopatologia da doença, que é exatamente isso que eu falei, uma doença inflamatória, formação de placa, deposição, perda neuronal, e a gente entende que tem 2 tratamentos, e que um tem a função de aumentar a acetilcolina, e que o outro tem a função de estabilizar glutamato, numa das primeiras aulas que eu assisti de sistema endocannabinoide, com uma grande farmacêutica pesquisadora da Universidade a USP Ribeirão Preto, ela dá uma aula sobre o sistema endocannabinoide, sobre a ação dos fitocannabinoides, e ela já fala nessa aula que os canabinoides têm função de aumentar a acetilcolina no cérebro. Então, assim, sem ser falado sobre tratamento de Alzheimer, sem ser falado nada disso, você já começa a raciocinar. Tá, se eu consigo aumentar um pouquinho a concentração de acetilcolina, eu posso ter uma ação aí na doença de Alzheimer. Também tem uma ação de estabilizar os níveis de glutamato. Então, eu já tenho 2 ações nos meus 2 principais tratamentos. Eu tenho isso vindo da cannabis, certo? Então, ele pode melhorar isso. Isso precisa de estudo, claro, precisa de muito mais estudos, mas a gente já entende só estudando a fisiopatologia da doença que eu trato e a base do tratamento com os fitocannabinoides. Depois disso, o Alzheimer, além da doença, da perda de funcionalidade, da alteração cognitiva, tem muita alteração comportamental, que é o que eu falei que minha mãe tinha. Então, eles podem ter alucinação, eles podem se tornar agressivos. E aí, a gente precisa usar o quê? Não tem um tratamento para isso específico. A gente sai usando tratamentos para outras doenças. Então, o que eu uso? Antidepressivo, que é validado para depressão. Eu uso estabilizador de humor. Eu uso antipsicótico, que é para esquizofrenia. A gente usa muito antipsicótico. Eles ajudam muito. Então, o meu paciente, ele tá se colocando em risco, ou colocando familiares em risco, ou ele está num intenso sofrimento, eu vou usar antipsicótico. Só que é um medicamento que foi desenvolvido para esquizofrenia, não para o meu paciente com Alzheimer. Então, esses medicamentos podem atrapalhar a evolução da doença, porque o paciente pode ficar mais sonolento, mais apático, aumenta risco de queda. E a cannabis tem um potencial para melhorar o humor desses pacientes, porque ele é
sedativo, relaxante, o CBD antipsicótico. Então, quando eu somo tudo isso no tratamento das demências, a gente acaba vendo o resultado ali, tanto na parte do humor, então o paciente fica mais calmo, mais tranquilo. Com isso, eu consigo retirar os antipsicóticos. Aí o meu paciente que só dormia começa a ficar um pouquinho mais acordado, começa a interagir um pouco mais com a família. E aí, por esse efeito aí da acetilcolina, do glutamato, por que não ele tá estabilizando, ele tá ajudando a estabilizar um pouquinho a doença? A gente não sabe. A minha mãe, ela usa a cannabis há 4 anos, a doença tá muito estável. Nos últimos anos tem ficado muito estável. Eu não sei afirmar se é o anticolinesterase e a memantina que ela utiliza. Ela continua tomando, então, outros medicamentos junto com a cannabis. Exato, uma coisa que eu falo sempre, não, a gente não mexe nos tratamentos que são modificadores de doença ou que tem alguma ação ali para retardar a evolução.